Oi, gente. Boa noite, pessoal que tá entrando. Já já eu vou chamar a Jane. Pessoal que tá entrando aí, vou pedir pra já ir ali no aviãozinho. Ei, Tami, tá boa? Ei, Amanda. Eu vou pedir para vocês já irem enviando para os seus contatos, para os seus amigos. Nós vamos bater um papo muito legal hoje com uma mãe que tem um astral lá em cima, sabe? Uma mãe atípica, a Janiele, ela é mãe da Giovana. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Eu peço para que vocês façam o mesmo para a gente poder alcançar aí o máximo de pessoas que a gente conseguir. Vai ser um bate-papo muito legal. Deixa eu mandar aqui. Agradeço o pessoal que está entrando, de verdade. Para a gente é uma honra ter vocês aqui para compartilhar, né, de experiências com a gente durante a live, a qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta e quiser saber alguma coisa, pode perguntar que a gente vai, né, tentar responder assim na medida do possível todo mundo. Já vou chamar a Jane aqui. Peraí. Jane. Tô chamando a Jane já vai entrar. Aê! Aê! Deixa eu caçar um efeito, que eu sou a mãe do efeito. Aí, pronto. Colocou um efeito assim, ficou bonitinho. Eu sou a mãe do efeito, Bem. gente. Quem quer efeito, pode assistir os stories que eu e a Giovana manja dos Paranauê nos efeitos. Ai, Jesus, é bom que a gente fica diferente. Ô, Jane, se você quiser mandar essa live para alguém já, você já pode compartilhar aí enquanto o pessoal está entrando. Eu já mandei também para algumas pessoas. Eu vou mandar aqui, olha só. Porque ainda dá tempo da gente enviar, chamar mais gente para poder assistir junto com a gente. Para criar bastante potência nessa live aqui, bastante coisa gostosa para partilhar. Nós temos. Deixa eu enviar aqui para todo mundo. Pois é, pode mandar aí, que eu estou mandando aqui também. Pessoal que está aí, pode enviar para os seus amigos, vai ser legal, a gente vai bater um papo bem bacana. Pronto, mandei aqui para bastante. Mandei para As bastante outras, gente aqui. as Davi, outras mães. Davi, boa noite. Ei, Neide. Aí, o pessoal tá entrando, graças a Deus. Gente, boa noite para todo mundo. Essa é a Janeiro. Ela é mãe da Giovana, uma princesa, uma gatinha, né? E conheci a Jane. Não falo que foi acaso, porque nada na vida da gente acontece por acaso, né, Janeiro? Não, nada. A Tudo Janeiro me acontece. Tem achou. que acontecer. Ela me achou e assim, na verdade, não falo nem que ela me achou, a gente se encontrou. E estou muito feliz por essa parceria que a gente fez agora, né? A Jane vai falar um pouquinho, né, para a gente a respeito, né, da gente estar se cuidando, da gente estar fazendo algo pela gente. Ela não sabe ainda que eu não falei com ela, mas tem um monte de pergunta que o pessoal fez para ela. Como assim? Eu já tô tremendo, eu tô suando aqui, feito uma cuscuzeira e tem tudo isso? Não, ó, algumas mães compartilhando como que é a maternidade atípica do ponto de vista delas, coisas bem legais aí para a gente poder conversar um pouquinho, né? Vou começar, Jane, te fazendo uma pergunta, e a gente estava conversando agora, você falou um pouquinho a respeito disso. Conta pra gente como que o yoga te encontrou. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Janiele,
tenho 32 anos e tenho a Giovana, que tem 10 anos. Eu não gosto de falar que Giovana é portadora de alguma síndrome, de algum problema, de alguma doença. Eu não gosto. Eu gosto de dizer que a Giovana, ela é o que é e ela tem o tempo que ela precisa para desenvolver. E não é um diagnóstico que vai mover a vida dela, né? Não é isso. Quando eu li sobre o diagnóstico da Gi, foi onde eu mais me perdi. Então, eu preferi não dar rótulos à Giovana e deixar com que ela desenvolva no tempo dela. Até mesmo porque eu sou um tipo de pessoa que eu falo assim, o que é certo, o que é errado? Eu não sei mais o que é certo e errado. Então, entre o certo e errado, deixa que as coisas aconteçam de forma natural. Mas nem sempre foi assim. E falar do yoga, eu preciso passar por essa passagem, né? Nem sempre foi assim. A Giovana foi uma gravidez planejada, eu era casada na época, me casei muito bem. Não posso falar do pai da minha filha, não tô aqui para falar. Claro, tivemos todos os nossos problemas aí, mas normal, não sou uma pessoa diferente da outra que não tenha problema. Mas assim, uma pessoa boa, só que o nosso casamento não deu certo. Não deu certo porque veio a Giovana e a Giovana veio com todas as suas limitações. Eu estava preparada, eu costumo falar que é uma viagem. Eu estava preparada para ir para um país com determinadas roupas na minha mala, com determinados acessórios. E quando eu desembarquei em outro país e tudo começou, as adaptações, tudo começou a ser muito diferente. O clima estava diferente, tudo estava diferente. E nesse processo todo, acabou que eu me separei e passei a ser mãe solo. Mas eu fui muito amparada pela minha mãe nos ajudou muito. Mas esse processo também, a minha mãe acabou pegando todo esse movimento da maternidade atípica para ela e sobrecarregou. E nisso, eu sempre fui uma mãe que sempre pensei em mim, também como mulher. Embora eu tivesse tido uma criança atípica, eu não conseguia não pensar em mim. Já que a Gi exigia tanto de mim, por que eu não poderia pensar em mim? E eu vivi, sim, o meu processo de luto. Eu tive meu processo de luto, tive depressão, tive que tomar medicamento, emagreci muito, veio o processo da separação, veio o diagnóstico da Gi, tudo de um atrás do outro. E eu costumo dizer que eu me perdi, mas faz parte que pra gente se encontrar, a gente precisa se perder. Se a gente não se perde, a gente não se encontra. E se perder nesse processo da maternidade se torna assim, sem que seja uma cobrança, mas precisa ser visto como algo muito prazeroso. Peraí, viu, Juju? E que ela tá aqui atrás de mim. E eu já até vi, tá, gente? Deu vontade de dar só ela participa das lives. Mas enfim, veio todo esse processo de me perder e por um tempo eu não sabia nem quem era eu. Embora eu gostasse de fazer inúmeras coisas, mas eu não sabia o que de fato eu gostava, o que de fato me movia. Eu estava em busca sempre de alguma coisa, mas no fundo tudo que eu precisava era de mim mesma. Eu ficava escutando inúmeras opiniões, inúmeras coisas, que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que casar, que eu não podia casar, que eu não podia trabalhar. Inúmeras coisas, inúmeras perturbações, mas eu não tinha tempo de me escutar. E nesse processo de não me escutar, eu acabei me relacionando de novo com outras pessoas e cada vez que eu me relacionava, tanto nas questões de amizade quanto relacionamentos também pessoais, eram todos relacionamentos tóxicos, porque eu tinha me tornado uma pessoa tóxica também. Por não saber quem eu era, eu estava uma pessoa tóxica, porque eu tinha um pouco de todo mundo e esse pouco de todo mundo não tinha nada de mim. E foi quando eu senti falta de mim e o yoga me encontrou. Nessa que o yoga me encontrou foi onde eu comecei através das práticas, inicialmente sempre é pelas práticas, pelos asanas. Eu tive o processo de escuta, de me observar um pouco mais com profundidade. E nesse tempo eu estava com um relacionamento tóxico, uma pessoa que eu amei muito, muito mesmo, que eu me doei, que eu mexi a minha vida para estar dentro da vida dessa pessoa. Mudei, fui para outro lugar, fui morar no meio do mato, vivi a vida de outra pessoa, mas claro, eu também queria. Mas era um relacionamento tóxico. E nisso, o yoga me encontrou.
e foi onde eu comecei a ganhar forças, comecei a me escutar com um pouco mais de profundidade, comecei a ver o que eu gostava, o que eu não gostava, o que era meu, o que não era. E aí eu tive alguns episódios de ter humilhação, e esses episódios de humilhação na época eram muito dolorosos, mas hoje eu olho com tanta gratidão, eu olho com tanto amor, com tanta força, que eu falo assim, como tudo foi preciso. Mas para eu olhar dessa forma, foi bem doloroso. Mas quando o yoga veio, quando eu comecei essas práticas, foi onde eu fui começando a acessar essa força. Fui me calando um pouco mais, fui me observando mais, fui deixando de escutar o que o outro dizia, o que eu gosto. E foi isso que começou a transformar, e é isso que tem feito andar. Hoje, me formando já estou dando aula. Não sou mais só praticante, eu estou passando por isso para que outras mães possam ter esse acesso, porque eu sei o tanto de mãe que está envolvidas em relacionamentos tóxicos. Se elas estiverem sozinhas, sozinhas elas não conseguem se relacionar com ninguém, construir nenhuma outra amizade. Possivelmente é porque ela também está num relacionamento tóxico também com ela. Porque não é culpa, não é uma questão de se sentir culpada, é porque acontece. É uma coisa que acontece, né? Então, o yoga fez com que eu me observasse mais e que eu tivesse essa chave e que eu pudesse andar aí. E cada dia eu vou andando com mais leveza, eu vou tirando uma peça de roupa e vou ficando um pouquinho mais leve. Vou tirar aqui porque esquentou, mas é mais ou menos essa a interpretação. Jane, é importante você estar falando a respeito disso, porque a gente recebe algumas mães e esse é um assunto que me preocupa um pouco com relação a elas, porque muitas acabam se mantendo em um relacionamento tóxico por causa dos filhos, né? Porque ela já não se reconhece mais enquanto mulher, ela só se reconhece enquanto mãe e enquanto esposa. E muitas vezes elas vivem tristes, frustradas, elas vivem pesadas, com esse peso mesmo que você está falando nos ombros, e por não se conhecerem, elas se sentem tão sozinhas, né? Hoje eu coloquei umas enquetezinhas antes da live, e eu fiquei surpresa com as respostas, né? Com relação à rede de apoio, né? Você se sente sozinha no seu maternar? Muitas delas disseram que sim, entendeu? Mas por que elas disseram que sim? Porque às vezes elas não estão nem com elas mesmas, né? Elas estão com os filhos, estão com o marido, mas esquecem de estar com elas mesmas. Né? Exatamente. Isso preocupa a gente, deixa a gente, né, com vontade de fazer mais. Você sente que você faz, o que você faz pelo seu filho tá bom, tá legal, ou você sempre fica com aquela sensação de que deveria ter feito mais? Sim, eu sempre fico com aquela sensação de que eu deveria ter feito mais. Gente, nós somos mães, a gente faz o melhor que a gente pode. Né? Não tem como. Eu sempre falo isso. A gente não faz pouco. Não deixem que as pessoas ditem o que você pode fazer pelo seu filho. Você faz o que você pode, né? Então, a gente ainda vive muito engessado no que os outros pensam, no padrão que os outros colocam para gente. E a gente precisa aprender isso, né? Isso que você está falando serve de alento para o nosso coração, porque às vezes a gente realmente se sente pouco para os nossos filhos, para a gente. Mas tudo isso está muito relacionado a uma coisa, é porque assim, à medida que quando nasce uma criança atípica, nasce uma mãe. Mas é visto que nasceu apenas uma criança e a mãe enxerga que nasceu uma criança, mas ela não enxerga que ela nasceu também, que ela nasceu, mas que tem uma mulher por trás de tudo isso. Quem sustenta uma maternidade é uma mulher que sustenta a maternidade, não é uma outra pessoa. Então é ela mesma. A partir do momento que ela não começa a crescer com essa maternidade, a evoluir com essa maternidade, aprender a andar de novo, aprender a enxergar de novo, talvez isso seja algo muito doloroso e com o passar do tempo, muito desgastante. E isso vai gerando um desgaste emocional e a gente está inserida dentro de uma sociedade que a mulher
não pode certas coisas e que uma mãe atípica não pode nem dizer que está cansada, porque ela tem que estar o tempo inteiro dizendo que ela está forte, que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas isso já não rola mais, já não cabe mais. Isso Se ela disser que ela tá cansada, já julgam, tá cansada do filho. Não é isso. não é do filho. E eu te falo assim, se eu estiver cansada do meu filho, qual o problema? Eu dizer que eu estou cansada do meu filho, isso não quer dizer que eu não ame meu filho, não. O fato de eu dizer, talvez eu ame muito mais, porque se eu não disser, por que acontece de muitas mães perderem a paciência e, sei lá, bater no filho? Eu não julgo essas mães, gente. Eu não tenho como julgar. Essas mães pediram socorro por diversas vezes e por muitas formas. Às vezes um olhar sem brilho, uma forma de não se cuidar, ela estava ali gritando socorro e ninguém viu. Aí quando acontece alguma coisa, tem uma questão de apontar, mas não existe mais isso. E o que o yoga transformou, porque eu carreguei por muito tempo esse peso, e carregar o peso que é do outro faz você ficar pesada e deixar de se olhar. Você fica lá embaixo e você não consegue se ver. E quando, na verdade, uma mãe de maternidade atípica, ela tem tanta potência na alma, ela tem tanta potência no olhar, ela tem como transformar esse mundo. E eu acho que tem gente que tá falando assim, nossa, como tá aparecendo crianças atípicas, como tá aparecendo mãe? Vai aparecer muitas, eu quero que apareça muitas, muitas, porque chegou a nossa vez. É chegada a nossa vez, que a gente tem espaço. Só que a gente precisa também deixar ir. A gente precisa deixar o outro ir também. A gente se apega muito. A gente se apega em pessoas que a gente acha que é o nosso porto seguro e a gente acaba inserido dentro de uma relação que é tóxica. A gente acha que a gente não consegue dar conta, que a gente sozinha não dá conta. Ah, eu tenho 3, 5, 4, 2 filhos, um filho, eu não dou conta. Eu preciso estar com alguém, porque esse fulano de tal me dá uma estabilidade assim, eu tenho uma segurança assim. Às vezes a gente não precisa de nada, a gente precisa só da gente mesma. Você não precisa de nada. Quando você para e fala, eu me basto, eu tenho uma questão que é assim, se eu falo assim, se nada der certo, eu ainda vou pra praia vender minha arte na areia, na praia. Eu falava que eu ia vender pulseirinha. E é isso que a gente precisa entender. Mas como chegar nessa coragem? Não adianta também dizer assim, ai, Jane, você tá falando porque é fácil. Não, não é fácil, mas tem um caminho. Tem um caminho o que o yoga vem nos ensinar. Essa questão de violência com a gente tem que parar de ser um pouco mais violento com a gente fica carregando muitos pensamentos pesados, negativos ao nosso respeito, que falaram, que é isso. E às vezes a gente deixa de viver aquilo que a gente quer viver porque a gente está vendo aquela vida do outro e acha que é perfeito. Não existe perfeição. Eu tô aqui com efeito porque eu tô cansada, eu tenho espinha, eu tenho todas as minhas questões. Mas eu colocar no efeito não quer dizer que eu estou negando a minha pessoa. Não, eu só não quero também dizer que também tá tudo tão bagunçado. Eu tenho os meus defeitos, mas eu também não preciso expor ele tanto. Mas eu preciso dizer que eu sou humana e eu preciso ser vista. E essa forma da gente se mostrar, ela também não precisa, eu digo assim, que com o passar do tempo, a gente vai ganhando potência. A gente não vai ganhando peso na voz, muito pelo contrário, a gente vai se tornando mais doce. E essa doçura vai transformando tudo. E como fazer isso? É você se escutar, você parar um pouco para se escutar. E todo nesse processo eu fiquei pensando assim, mas como, meu Deus, como que eu posso falar que uma mãe pode praticar yoga? E o fato de eu estudar cada dia mais um pouco mais, abdicar um pouco mais da minha vida e dormir mais tarde, levantar mais cedo, mesmo sendo uma mãe de maternidade atípica, porque eu quero percorrer um caminho que eu possa passar para alguém e que esses 5 minutos, como é 5 minutos nas minhas práticas, porque eu falei assim, eu não consigo praticar 1h30, mas eu preciso de mim. E eu vou fazer desses 5 minutos algo meu. E começar a adaptar tudo isso e mostrar para essas outras mães que é possível. Se hoje eu tenho um pouco mais de leveza, eu quero ficar um pouco mais leve. Ah, mas querer é pretensão. Mas eu gostaria. Então, porque existe sim, existe. E se despir e desapegar de algumas coisas, deixar o outro ir e ficar com você, isso talvez seja só o que você precisa. Se você tiver uma moringa e você ficar com uma moringa bebendo água, você com você mesmo, isso já te basta. Já te basta.
Mas é preciso um caminho com calma, com paciência, com profundidade, com amparo, com rede. Muitas vezes a gente quer construir a nossa rede de apoio com os parentes, com os amigos de infância, com fulano de tal que era teu amigo, mas fulano de tal se distanciou de mim. Que bom! Que bom! É Você porque tem a fulano de tal oportunidade. que se distanciou, ele não estava preparado para estar com você no momento que você está se conhecendo, no momento que para você é um momento diferente, é um momento especial. Que bom, deixa aí, É. né? Olha, muitas Deixa aí. vezes Deus vai levar você para ficar sozinha e às vezes a gente não quer ficar sozinha. A gente quer ficar com gente porque a gente tem medo da solidão. A solidão assusta. Eu tenho um texto que eu escrevi que eu falo: a solidão assusta. Ninguém quer curtir, mas precisa curtir a solidão. A solidão, tudo é doloroso, é doloroso, mas é preciso atrito. Eu digo que nós, da mãe de maternidade atípicas, ai, Jane, mas toda mãe, toda mãe é toda mãe, mas eu quero falar das mães de maternidade atípica porque eu sei eu não posso não saber certamente as dores, mas eu vivo as dores e os devaneios de uma mãe assim. Então eu consigo me comunicar melhor com elas. Peraí, gente. E isso faz com que eu fale assim, a maternidade atípica ela não é fácil, ela é um diamante, mas ela precisa ser lapidada para se tornar um diamante. E quando a gente se torna esse diamante, a gente consegue criar uma rede de apoio que não seja parente, que não seja marido, que não seja namorado, que não seja aquele público que você acha, você se torna uma pessoa completamente diferente e você fala assim, meu Deus, de onde vem essa potência? Porque você se desapegou daquilo que você achava que precisava. A gente se apega muito, né? A gente acha que só tem... Ó, minha mãe tá aqui. Minha mãe achava que só tinha eu e meu irmão. Que não tinha mais ninguém. Que não tem mais ninguém na vida. É só... Minha mãe era assim, só tem Jane, Rony e Giovana. Não tem mais ninguém. E aí, isso faz ela sofrer. Faz com que ela sofra. Porque o mundo tem tanta gente boa e elas só querem te ajudar. E você deixando com que essas outras pessoas te ajudem, parece que aparece gente para ajudar o filho, outra pessoa, vai criando uma rede de apoio que você fala assim, gente, de onde surgiu tanta gente? Porque Deus tem tanto para te dar e você se apega só com a minoria. Vai, recebe o novo, recebe essa abundância. A gente tem abundância, a gente pode. E quando a gente enxerga dessa forma, é transformador. E eu falo também, Jane, que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas uma amizade virtual não é meu amigo, não posso estar ali. Não tá... Às vezes a gente se identifica tanto com outras mães, é, nesse mundo mesmo virtual, a gente às vezes conhece mais a realidade, porque nós mães atípicas, nós nos entendemos, a gente passa pelas mesmas situações, a gente passa por preconceito, a gente passa por discriminação, a gente passa por, né, por correria, por doação, todas as mães passam por isso. Às vezes sim, mas eu acredito que as mães atípicas, elas conseguem compartilhar das mesmas dores, das mesmas alegrias. A gente consegue ficar feliz com as pequenas coisas, com as pequenas conquistas dos nossos filhos, com as nossas pequenas conquistas, né? E às vezes a gente se aproximar mais das mães que passam pelas mesmas coisas, gente, é união de força, entendeu? Então, Exatamente. assim, eu fico muito triste quando às vezes a gente escuta de uma mãe que, poxa, mas eu tô aqui, eu procuro ajuda, uma mãe não me ajuda, outra mãe começa ajudando, mas depois a gente vê que já não tem tanto interesse. Eu fico triste porque se a gente não tiver unida, se a gente não fizer das mãos mesmo, né, a gente vai perdendo força e às vezes uma palavra amiga, né, um bom dia, como você passou a noite, como que está seu filho? É tudo que a gente precisa para vencer um dia. Às vezes é aquilo ali que vai fazer com que a pessoa consiga vencer o dia dela, né? Então, Exatamente. assim, a gente precisa, muitas vezes a gente tem aquela sensação de que a gente só vai ser feliz se tiver alguém do lado, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver um companheiro, se eu tiver um namorado, se eu tiver um marido, né? Mas mães solos, vocês podem ser felizes sem Pode. Tanto a uma gente pessoa, pode entendeu? com alguém
quanto a gente pode sozinha também. A gente pode. Claro. Não, é o que eu falo, não é fácil, não vai ser fácil de nenhum jeito. Se você tiver 30 pessoas para te ajudar, vai ser difícil, e se você estiver sozinha também vai ser difícil, porque é difícil, é difícil. Com Então, certeza, não tem como alcançar uma maternidade fácil nesse instante, né? O que a gente precisa entender é que a gente pode, porque às vezes a gente pega uma deficiência que muitas vezes não é nem dos nossos filhos, é nossa, são nossas. A gente tem deficiências, nós temos muitas deficiências. Nós temos medo de ficar só, temos medo disso, medo daquilo, e a gente pega isso como um calcanhar de Aquiles e fala o quê? Não, porque meu filho é especial, meu filho, né, tem termo de especial, meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo, então eu também não posso. Não, pode sim. Pode sim. Não pode ser igual a todo mundo, talvez, né? Mas você também pode. Você precisa saber parar, se observar e saber e se colocar naquilo que você quer. Quando você faz aquilo que você quer, aquilo que você gosta, parece que é o famoso divisor, é o cajado, o divisor de águas. O cajado é fazer o que você gosta. Se você fizer o que você gosta, você não vai trabalhar, você não vai ficar sem tempo. Você está fazendo aquilo que você gosta. Imagine fazer aquilo que você gosta. Hoje eu dar aula, eu falo, gente, não é possível. Como é que eu estou dando aula de algo que eu gosto? Isso é transformador. E o que acontece muito nas mães atípicas, que é o seguinte, elas querem estudar algo para ajudar o filho. Ah, eu vou estudar fisioterapia, porque eu estudando fisioterapia, eu faço fisioterapia no meu filho. Eu falo isso porque eu já pensei assim. Vou estudar... por que não estuda pedagogia para educar, para ensinar a Giovana? A gente pensa assim. Eu falei, mas peraí. E tudo que eu comecei pensando em fazer para a Giovana, eu não concluí. Pensei em fazer... Tudo que eu tenho, falei assim, eu vou fazer agora porque aqui dá para trabalhar com a Giovana, eu vou fazer curso de cabeleireiro porque eu tenho meu salão e aí eu coloco a Giovana e eu vou trabalhando, a Giovana tá do meu lado. Fiz, abri o salão, não vingou. Tudo que eu comecei a fazer, tentando inserir a Giovana, não vingou. Quando eu falei, peraí, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou arrumar um jeito de fazer o que eu gosto. Pronto, tô aí caminhando para algo muito bom, muito grandioso e que assim... Além de me curar, além de me transformar, transforma tantas outras mães. E eu acredito, eu quero carregar essa potência aí para o mundo inteiro. Porque assim, se eu não sou diferente de uma outra mãe, já que a gente fala a mesma língua, eu não posso. Então, eu não podem me colocar como diferença também. Eu sou igual. Se eu sou igual, você também pode vivenciar isso que eu estou vivenciando, ter essa leveza. Nesse instante, assim, saber que você não tem ninguém, mas você tem coragem, você tem força, você acredita em você, você acredita que amanhã vai ser um dia melhor, você está construindo uma rede, você está se rodeando de pessoas que se você falar assim, já que nem, olha, eu já fico até emocionada. Que nem quando eu gravei ai, gente, eu vou chorar porque a lua tá em peixes. Deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Eu sou uma canceriana e a lua tá em peixes. Não, então, num dia que eu tava bem assim, bem chateada, porque eu sou mãe de maternidade. Eu sou mãe de maternidade atípica e solo, né? E eu vejo que dentro da maternidade atípica... Peraí, filha. Dentro da maternidade atípica também tem as divisões. Mãe de maternidade atípica solo, mãe de maternidade atípica casada, mãe de maternidade... Gente, a gente é uma só, nós somos uma só, nós somos união, a gente precisa ter força. Independente de eu ser solo, independente de eu ser casada, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho dor, eu quero meu espaço, eu tenho minha voz, eu tenho minha vez, me escuta. E nesse dia foi quando eu gravei o Stories e você falou, olha, pode contar comigo, eu sou casada, mas eu tô aqui para te ajudar. É gostoso encontrar mães que têm essa estrutura familiar, como eu acho maravilhosa. Aqui entrou a mamãe do neném. Eu acho ela incrível também, a família dela. É gostoso acompanhar um casamento que tá, mesmo com todas as dificuldades de uma maternidade atípica, tá indo, tão construindo força, tão mostrando que é possível ter um relacionamento saudável, mesmo com tropeços, porque eu tenho meu sonho de casar novamente. Por algum tempo eu perdi essa vontade, perdi. Casei de novo, deu errado, mas não é que deu errado, deu certo.
Mas agora talvez eu quero algo diferente, eu quero ter um outro filho, eu tenho os meus sonhos, eu passei a sonhar, adaptei os meus sonhos e é possível sonhar. Então, tem muitas mães que elas desistiram delas e desistiram de se relacionar por medo de não dar certo. Mas e se der certo? Então, a possibilidade de dar certo é muito, muito grande. E quando a gente alcança um pouco mais desse autoconhecimento também, dessa profundidade, né? A gente também tem um filtro de saber que esse relacionamento não vai dar certo, volta um pouco mais. Que quando a gente não se conhece, é por isso que a gente cai em relacionamento tóxico, por falta de autoconhecimento, por falta de saber o que você gosta, por falta de saber quem você é. Porque aí vem o outro, te oferta qualquer coisa maravilhosa e você vai aceitar. Então, se você sabe, não, eu gosto realmente de azul, eu gosto de azul, fulano de tal pode me aparecer com roxo, verde, vermelho, meu amor, eu gosto de azul. E aí, ai, como você é difícil, você tem uma filha especial, então você é difícil desse jeito, exigente. Eu gosto de azul, e daí? Se você não tiver a cor azul para me ofertar, eu não tenho problema, mas eu já tenho uma paz e uma leveza tão grande que eu não preciso aceitar a sua cor, eu tenho a minha. Então, por saúde mental nossa, fica no seu lado, que eu fico no meu. Eu escutei isso do meu ex-namorado. Ele disse assim para mim: ai, quer dizer então que se eu quiser fazer isso, isso e isso, você não vai fazer? Não, não vou fazer. Não vou. Ah, então fica com seus livros e com as suas coisas. Ok, eu vou ficar com os meus livros e com as minhas coisas. Mas em outro tempo, quando eu comecei a namorar com ele, quando ele fazia isso, eu ficava louca. Eu ficava louca. Não, não, eu faço o que você quer. Não, eu não faço. Eu não gosto de livro. Eu gosto de estar com você. Porque eu tinha medo de estar só. Eu tinha medo de faltar alguma coisa para mim, alguma coisa para Giovana. E isso, o medo, faz com que a gente se acorrente no outro. E a gente, mãe de maternidade atípica, nós somos mais livres do que qualquer outra pessoa. Quando eu olho assim para Giovana e eu falo: filha, olha o tanto de coisa que você me curou, olha o tanto de coisa que você tá como é que eu posso dizer? Me livrando. Nesse instante, eu estar um pouco mais em casa, mais segura com a minha filha. Isso não é uma prisão, isso é um cuidado. Olha que satisfação, sabe? Eu ter uma criança que eu preciso dar um pouco mais de atenção. A Giovana faz com que o meu organismo, com que a minha vida se torne saudável. Ela dorme todos os dias no mesmo horário, ela acorda todos os dias no mesmo horário, ela quer comer nos mesmos horários. Gente, isso é maravilhoso! Isso não é ruim. Onde que é ruim? Se eu tenho que dormir todos os dias, eu tenho que dormir 11 horas no máximo, porque 6 horas ela acorda e ela quer minha atenção. Isso é ruim? Não, isso é saudável. E enxergar isso dessa forma, enxergar isso como cura, como acesso, se torna a gente tão potente que a gente fala assim: não, eu não. Entre dormir e ficar acordado com pessoas que falam coisas aleatórias, que eu durmo. Eu durmo é melhor porque tá. E olha que gostoso saber que a minha filha exige que eu durma sempre os mesmos horários. Isso, eu acho que nós somos motivo de invejar muita gente. Eu acho, sabe? E hoje eu sou muito grata com o meu trabalho, porque eu sou secretária de um artista. Eu concilio 3 trabalhos. Eu estou empreendendo, eu faço algumas marmitas e eu ainda sou secretária de um artista maravilhoso. E todo esse processo, toda essa minha transformação, quando a gente se transforma, o mundo se transforma. Parece que as pessoas gostam de estar do seu lado, gostam, vêm te oferecer. E eu sempre falo assim: quando a gente se transforma, as pessoas nos acham. E esse meu patrão, eu trabalhar, ele adaptou a minha casa, ele aceita nos meus horários. Porém, eu dou o meu sangue por ele. Eu dou o meu sangue. Eu falo assim: mas Jane, você precisa dar o sangue por ele? Não, é porque é prazeroso eu saber que muitas vezes eu que consigo mais ajudar ele do que qualquer outra coisa. Ele mesmo fala assim pra mim: Jane, eu não consigo entender como você tem todas essas suas coisas, você ainda estuda, você ainda me ajuda da forma que você me ajuda, você atende a hora que você atende e você tá sempre assim, você tá sempre... porque é prazeroso falar pro outro da minha vida. É prazeroso dizer que mesmo com todas as dificuldades, eu aprendi a viver melhor.
Como eu aprendi a viver melhor? E poder mostrar para o outro, porque muitas vezes a gente quer que o outro nos entenda. Eu coloquei agora, eu me coloquei no lugar de tentar ensinar o outro, não com brutalidade, mas com doçura. Mostrar esse lado que é difícil, humana, é difícil, mas vale a pena. E por falar a pena, senta aqui que eu vou te dizer por onde começar. Olha, é assim, 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 faz assim. E hoje eu gosto sim de estar inserida no meio de outras mães que não têm filhos atípicos. Eu gosto. E sabe por que eu gosto? Porque eu quero falar para elas, não que a minha filha toma remédio, que a minha filha não fala nada, que a minha filha é isso, que a minha filha. Não, poder falar assim que eu consigo me comunicar com a Giovana através de gritos, que eu consigo ter força e carregar ela no meu colo, que eu consigo abaixar. Isso para mim, a pessoa olhar assim para mim, nossa, seus braços é durinho. 30 quilos, minha amiga, 30 Ah, quilos. Ai, não ah, é o yoga ajuda. O yoga me ajudou aqui, ó. O yoga me ajuda aqui, me dá força aqui. Mas o peso dela me dá força e permanência no asana. Se eu não estiver é, estável e confortável na minha vida, na minha situação, no meu fardo, eu não vou conseguir também estar estável e confortável numa postura do asana, do yoga. Então, o yoga que me ensinou aqui, mas a Gi, na verdade, ela que me capacita todos os dias, me tirando desse capacitismo que estão aí, né? Que graças a Deus a Laura Patron tá aí falando. Então, assim, eu posso sim, tá, gente? A gente pode, eu posso, você pode, todo mundo aqui pode. Tá todo mundo livre, tá tudo pago, a conta tá paga. é interessante se você falar a respeito de estar inserido em ambientes e ter contato e se sentir bem com outras mães que não sejam mães atípicas, porque como eu falei, né? É importante a gente ter contato com outras mães atípicas, sim, de você saber que você não está sozinha nessa luta, sim, mas a gente não pode ficar correndo atrás do rabo o tempo todo, né? É, exatamente. A gente precisa crescer, a gente precisa ter contato com outras pessoas, com outras mães, sendo atípicas, não atípicas, com outras mulheres que também sejam empoderadas, que também queiram crescer, que também. A gente precisa encontrar pessoas que a gente se identifique, né? Exatamente. A gente não pode ficar no mesmo mundinho, falando sempre das mesmas coisas, falando sempre só a respeito do filho, que o meu filho faz isso, que o meu filho faz aquilo. E quando a gente vive esse ciclo vicioso, o que acontece? A gente acaba não se dando oportunidade para crescer. E a gente precisa se dar essa oportunidade. A gente precisa estar aberta a conhecer pessoas, a estar próximo de pessoas que fazem bem, né? Exatamente. E isso é importante porque os filhos fazem a gente crescer, outras mães atípicas fazem a gente crescer muito. Meu Deus do céu, como eu cresci, como eu aprendi depois que a gente teve o diagnóstico do Raul. Nossa, eu sou uma mãe antes do diagnóstico, uma mãe depois do diagnóstico. Com certeza. Eu sou uma mulher antes do diagnóstico, uma mulher depois do diagnóstico, com certeza. Com Mas certeza. hoje, depois, Jane, de muito tempo, vou ser franca com você, por muito tempo, porque o diagnóstico do Raul veio quando ele estava com 11 meses, né? Então, assim, eu tive aqueles 11 meses de mãe, eu achava que eu era mãe típica, né? Eu tive aqueles 11 meses ali e depois, bum, diagnóstico. E agora, o que que eu faço? E eu vou ser franca, que por muito tempo eu só queria falar a respeito do Raul. Era o meu único assunto. Eu só queria. Eu tenho outros dois filhos e eu não falava a respeito deles. Eu Não, falava do Raul. Eu falava do Raul, porque eu precisava saber o que ia acontecer e eu precisava conversar com outras mães que tinham filhos também com autismo, porque eu queria entender aquilo ali. E hoje eu já consigo, depois de muito tempo, foi difícil, eu consegui me ligar a outras coisas, mas hoje eu já consigo sair, conversar com outras pessoas sobre outros assuntos, já consigo rir mais, já consigo me divertir mais. Então, assim, a gente precisa se dar o direito de sofrer, de chorar, de passar pela fase de aceitação, de negação, de luto, de aceitação. É um processo. Se a gente não passar por todas as etapas desse processo, se a gente pular alguma coisa, depois isso volta.
né? Exato, falei E isso quando ontem. volta, e quando volta, às vezes a gente não consegue suportar sozinha. Não, porque o tempo passa, né? O tempo passa e, querendo ou não, a gente tem uma idade biológica que puxa da gente. Então, se o tempo passa e a gente já não tem. Eu com 30 anos eu tenho uma força, com 40 eu tenho outra, com outra eu tenho. Então, assim, se atentar e viver, sim, a gente precisa viver a fase do luto, a gente precisa morrer para nascer de novo. E essa morte é sempre, a vida inteira, né? Sempre tem uma queda, nasce. E é importante tudo isso. Então tem o luto, precisa viver o luto com carinho, com acolhimento, buscar entendimento, se juntar com outras mães. Sabe aquele famoso coloca um dedinho para que você tenha um pouco mais de cura e que a gente possa, sim, saber, que a gente possa ser amparo, que a gente possa, assim, sempre dar o nosso melhor olhar com empatia, porque a gente passou por esse luto. E tem muitas mães que permanecem nesse luto. Só que depois do luto, a gente passa para aquela fase de endeusamento, né? E a gente endeusa a maternidade atípica, porque a gente não pode, porque aí tem que ser assim, porque assim, porque assim, porque eu só tenho isso, porque meu filho faz 30 terapias, 400 terapias, porque ele tem que fazer 30 terapias, ele tem que fazer fono e deusa. É como se quisesse consertar ao invés de cuidar. Uhum. Terapias tem que ter, é importantíssimo. Mas não, pelo menos, eu falo, eu não quero mudar nada na Giovana, não, minha gente. Não adianta não me falar que a Giovana tem que fazer 15 terapias por semana para que ela ande, para que ela... Não, eu quero ela, deixa ela no tempo dela. Se ela tiver andar com 30 anos, ela vai andar. Mas se ela não andar, não sou eu que vou ficar enfiando terapia nela, não. Deixa ela no tempo dela. Mas a gente vive esse endeusamento de querer inúmeras outras coisas, querendo corrigir algo. Eu queria colocar o Raul 40 horas por semana em terapia. Ele tinha 1 ano. Então, Olha mas a isso é loucura. normal. Isso não adianta nem brigar com ninguém, porque isso é Sim. normal, a gente vive isso, a gente vive esse momento. E eu acho que esse momento tem que ser vivido, sim. Tem que ser vivido, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que ir para terapia, tem que fazer sim, tem que dar o sangue para também depois não ficar assim. Será que eu Eu fiz o devia que eu ter tinha que feito. Eu fazer? devia ter Tem que feito. É. fazer, faz. Só que depois disso aí, a gente passa por um outro processo, que é esse processo de resgate da mulher, que é o autoconhecimento. Pera, eu também sou mulher, minha gente. Eu não sou só mãe. Eu tenho meu marido, eu tenho sonhos. Eu não tenho marido, eu tenho sonhos, eu tenho amigos, eu tenho uma sociedade que embora Às ela, vezes ela tem me até veja. outros filhos, né? Então, tem outros filhos, tem toda uma aldeia perto, né? Tem todo mundo, tem uma tribo aqui. Então, você passa aí para esse processo de falar assim, epa, eu não sou sozinha. Eu sou uma mulher e essa mulher é assim. E aí onde vai todo esse processo de transformar também. E aí se torna um processo, uma fase que eu falo que são fases, né? A gente tem essas fases. E saber viver essas fases com acolhimento, com eu tô aqui. Eu não preciso dar conta de tudo, mas eu tô aqui. Hoje mesmo a Giovana não tomou banho. Mas teve um tempo que isso para mim era difícil. E até mesmo para falar, porque, ai, você não deu banho na Giovana, né? Não dei banho. Tem dia que eu acho que ela não quer. Como que você acha que ela não quer? Não sei, vem alguma coisa na minha cabeça, um olhar dela, um gesto dela. E eu interpreto que ela, mãe, eu não quero tomar banho. Porque eu falo assim, tem dia que nem eu quero tomar banho, né? Quando eu era criança, eu queria vender meu banho. Por que Giovana não quer vender o banho dela? Então, assim, eu vejo a Giovana nas fases delas. E eu procuro ler e ver outra criança de 10 anos que não seja atípica. Como ela se comporta, eu imagino que é o que a Gi faria também. Então, na fase, vou confessar aqui uma coisa para vocês: tem só 18 pessoas, tudo bem, fica aqui pra gente, 18 pessoas. Na fase de Giovana comer queca, eu ensinei ela a comer queca. Toda criança tem que comer essa vitamina aqui. Essa é vitamina. Vamos comer a vitamina. Mas é só nessa fase, filha. Depois dessa fase, não come mais. Não pode mais. Não É só pode essa mais. fase aqui. É a vitamina, é a vacina. Então, eu faço... hoje, por exemplo, hoje ela tem 10 anos. Ela já anda no banco da frente. Andar no banco de trás é menorzinho, meu povo. Mas 10 anos já, e dá multa. Não dá multa porque ela é epilética.
Se alguém me parar e disser que eu tô errada, eu falei, não, errada ela der epilepsia lá atrás. Como é que faz, meu senhor? Não, ela vai na frente. Não tem como. Então, assim, né? Minha mãe mesmo fala assim, não adianta esfregar merda, né, na cara da gente e a gente aceitar tudo também, não. Tem que, pera lá. Alto lá, meu amor, alto lá. Minha filha, eu conheço. Coisa que também tem médicos que tira essa autoridade nossa também, né? Tira. Não, a gente vive. Meu senhor, me escuta, doutor, me escuta. Tiraram o nosso direito de falar, às vezes. Eu sinto isso como mãe, porque é Muitas uma mãe vezes. atípica. Você tem que fazer assim, 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 assim. Ai, deixando claro que a gente não tomou banho, porque eu tô com cólica. Eu senti que ela também não estava a fim de tomar banho. E tá tudo bem, gente. Eu não vou, ela não vai morrer, dei um banho de lenço, tá tudo conversado. Ela aceitou, ela tá em paz, ó, tá acordada. Então tá tudo bem. Mas houve um tempo, e eu acho que existe isso para muitas mães, que tem essa cobrança, né? Tem essa cobrança. E é aquela fase da culpa, né, Jane? Que a gente às vezes deixa de fazer alguma coisa durante o dia e no final do dia, meu Deus, eu devia ter feito aquilo. E a gente carrega aquilo com um pesar, entendeu? Por exemplo, hoje. Hoje, os meus filhos estão dormindo na casa dos meus pais. Sabe por quê? Porque eu preciso descansar. E tá ótimo. Olha que bom, que bênção ter seus pais e poder Entendeu? fazer isso. Então, assim, é rede de apoio, né? Na caixinha de pergunta que eu deixei, muitas mães me falaram assim: olha, eu só tenho apoio da minha família, eu só tenho apoio dos meus filhos, eu só tenho. Gente, não é só. Você tem o apoio de Você tem. alguém, você Exato. tem os pais, você tem os filhos, né? Você tem os amigos. Né? Ah, mas os meus amigos me abandonaram depois que eu fui mãe e principalmente depois do diagnóstico. Eram amigos mesmo, né? É clichê falar isso, mas é realidade. Será que realmente as pessoas que foram embora eram os seus amigos? Né? Mas Porque olha, tem uma amigo é quem passagem. identifica. E tem uma passagem que Jesus, esse mestre que veio nos ensinar, que ele diz assim: ele tirou tudo de Jó e depois deu tudo de novo, novo. A gente se apega com o que tá, ai, mas fulano de tal, mas se ele. Não é, foi o seu amigo, mas não é o seu amigo. Não é, foi bom naquele tempo. Deixa aí, agora tá vindo outro, cria laço, constrói laço. E hoje, minha mãe me ajuda muito, só que hoje a minha mãe mora em outro estado e eu tô super feliz por isso, e quero que ela viva, que ela viaje, que ela faça isso e que eu consiga lidar com a minha situação. Sou separada. Na live, não tá? Eu vi ela comentando, falando de Ela você. tá. Eu vi aí. Só que assim, eu sou separada e eu faço questão que a Gi vá pra casa do pai. Claro. Separou foi os pais, não separou foi a criança. Sabe? Infelizmente, a gente vê muito isso também, dos pais separarem da esposa e também separar dos filhos, né? E, gente, filho é para sempre. Para sempre. Mas às vezes também não é só culpa do homem, culpa da mulher. Não existe culpado nisso tudo. Às vezes é só uma questão de confiança e deixar que o outro construa essa relação. Hoje a Gi vai para casa do pai, mas lá na casa do pai dela, como ela é uma criança de rotina, tudo que acontece aqui, acontece lá. Hoje a Gi não come certos alimentos. Do jeito que ela come aqui, ela come lá. Isso é entendido, isso é conversado. E eu não como o juízo dele, ele não come o meu. Não adianta ficar, Everton, você fez isso. Eu já falo o nome do pai dela. Você fez aquilo, você fez isso. É ele, a relação dele com ela. Se acontecer alguma coisa com a Gi, é ele o responsável. Mas ele precisa da presença dela, ela precisa da presença dele. Eles precisam estarem juntos e se curarem. Esse processo é deles, eu não posso pegar só pra mim. Eu pegar a Gi só pra mim e ficar, ela é só minha, ela é só minha. Não, ela precisa estar com o outro. Eu gosto de quando eu falo assim, gente, cadê a Gi? A Gi tá na casa do pai, a Gi tá na casa da avó. Ai, olha só que liberdade. Aí eu falo, mas é porque ela é deficiente, ela não anda, ela não fala. Se judiarem dela, será que ela vai falar? Gente, que neura. E se não judiarem? Sabe, eu acredito você assim. vai privar tanto ela, quanto o pai, quanto os avós, de terem essa convivência por uma neura, por um medo de uma coisa que pode ser que nem. E aí, às vezes, eu pego tanto pra mim, eu fico tão sobrecarregada, porque a gente pega pra gente, a gente fica sobrecarregada. Aí, o que que acontece?
às vezes, indiretamente ou diretamente, fica tão sobrecarregada que desconta na criança. E não é um problema descontar, é só você está sobrecarregada. Para que isso não aconteça, você fica com medo do outro fazer, confia. Confia, porque é essa a vida. Você tem duas opções, confiar ou não confiar. As duas vai ser difícil, porque não é fácil eu deixar a Giovana ir para casa do pai. E quando ela vai na quinta, eu só sei dela no domingo. Às vezes eu pergunto para a avó dela, às vezes eu pergunto para o pai. E teve uma vez que eu reclamei para ele. Eu falei assim, nossa, você não pergunta da Gi. E por muito tempo eu achei isso um absurdo, o pai da Giovana não perguntar dela. Ele foi, olhou pra mim e falou assim, porque eu sei que você cuida bem dela. E se acontecer alguma coisa com ela, você vai me falar. E é fato! É fato! Precisa ficar atrás de mim, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, você tá fazendo isso. Não, me deixa livre. Nós somos livres. Quando nós somos livres, a gente vive melhor. A gente vive melhor. E isso fica mais leve. E aí eu não pego o que é do outro para mim. E é isso que é importante. O que é do outro? O que é meu? Essa é a balança da vida. Se você achar que tudo é seu, que o preconceito é só com você, que o problema é só com você, você está olhando só para o seu umbigo. E a vida é para frente. Eu preciso olhar para o outro para me ver no outro. Se eu não me ver no outro, eu não sei quem eu sou. Se eu sei que fulano de tal é irritado, é porque eu conheço a irritabilidade. Então, talvez eu precise me reparar um pouco mais com profundidade. Olhar para o outro com carinho. Eu olho para você e eu me vejo. Eu olho para você, Bruna, e eu me vejo. É gostoso, é prazeroso falar com você. Porque cada vez que você fala, é canal de bênção para mim. Eita, 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 eita. É isso, vai eita atrás de eita, eita atrás de eita. E é isso. Não olhar e falar assim, é que nem quando a gente escuta sei lá, em algum lugar que fala alguma coisa que encaixa, a gente nunca pensa que é pra gente. Fulano de tal tinha que estar escutando isso. A gente nunca Gente, ele precisava estar escutando, né? Isso é a chave da vida também. Aí pergunta assim, como conseguir leveza? Primeiro, saber o que é seu e o que é do outro, né? E outro, soltar o corpo, porque a gente carrega tudo em cima do corpo. O corpo trava, vem dor, vem impaciência, vem ansiedade, vem tudo que não é legal. Aí você fica se arrastando. E a vida não é para se arrastar, a vida é para dar um passo de cada vez. E é possível. Mas de uma coisa é fato, nunca vai ser fácil, mas é possível. Com certeza. E é isso. Eu acho que ficou um monte de pergunta aí ainda, né? Não, na verdade, assim, eu tentei encaixar no nosso bate-papo, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de como que ia ser, né? Algumas mães perguntando como que seria feito uma adaptação, como que o yoga faz os benefícios dele para uma mãe atípica. Acho que para todas as mães o benefício ele é o mesmo, mas assim, é uma pergunta que eu acho que valeria a pena a gente estar respondendo também, né? Então, o yoga, primeiro que o yoga é para todos, né? Ele é para todos. E pensando num todo, eu pensei e adapto a rotina do yoga na minha vida, no meu cotidiano, porque é uma mãe de maternidade atípica. E nisso eu estou transferindo para que as mães também pratiquem. Como adaptar? O yoga, ele não é só aqueles asanas. Não é só fazer as posturas. Atrás do yoga tem uma filosofia. Eu consigo praticar o yoga aqui, ó. Do jeito... Essas 16 pessoas que estão acompanhando do começo ao fim, as que estão do começo ao fim, elas estão praticando yoga. Elas estão num estado de entrega, de presença. Eu estou escutando o outro. Eu estou me vendo no outro. É verdade. Isso é um estado de yoga. Isso é uma prática de yoga. E como adaptar na rotina de uma mãe atípica? A filosofia de vida do yoga vem nos ensinar essa adaptação. E tem os asanas como acesso. A gente precisa parar um tempo para acessar o corpo. Porque as emoções que a gente traz na mente, a gente transfere para o corpo. O corpo dá sinal de que a mente não está legal. Então, às vezes, o ombro está duro, a coluna, as pernas está travada, não tem tanta flexibilidade no corpo. Possivelmente porque a mente também já está um pouco mais rígida com todo esse processo. O yoga vem fazer isso.
vem. E eu tô levando esse processo, essa mostra de adaptação, de que vocês podem praticar sentada no sofá. Que nem eu falei assim para você, vamos fazer sentada no chão? Isso é uma prática. Olha o tanto de tempo que você tá segurando a sua coluna. Não tem nada apoiando, nada. Só tá longe. Você está trazendo uma sustentação para sua coluna que certamente te leva isso mais forte para o dia a dia. Te traz um sustento. Então, ao invés de sentar de todo jeito, observa como senta. Dá para você... Ai, Jane, eu não tenho tempo. Você tem tempo de praticar. Eu vou te mostrar que você tem tempo de praticar sentado numa cadeira, com uma vassoura, na pia. Você pode fazer isso. Então, e isso é um processo, porque é um autoconhecimento. O yoga, ele é um caminho, como não tem fim. Ele tem um caminho. E você quer ter um pouco mais de leveza, de equilíbrio, você quer se conhecer, quer ter um pouco mais de resistência. Tudo o yoga vem trazer isso, porque o yoga é esse canal. Mente e corpo, corpo e mente, tá tudo ligado. Independente de eu estar aqui praticando, me alongando ou não, acessando o meu corpo, eu estou praticando. Mas se eu também não estiver, eu estiver no estado mental de yoga, sem carregar pensamentos negativos, aprendendo a olhar com o outro mais com empatia, desapegando de certos pensamentos, desapegando de certas coisas, tendo um autocontrole de determinadas situações, você vai vendo que você está se observando, não com culpa, mas com observação. Eita, esse pensamento não é um pensamento legal comigo. Então, eu não preciso pensar isso. Isso é uma prática. Isso já é uma prática de yoga. Então, é porque foi um pouco mais difundido o yoga, né? Porque o yoga a gente vê mais que as pessoas precisam praticar no silêncio, no pôr do sol. Não, gente, o yoga precisa, você só precisa, sabe do que? De você. Só precisa de você. Se você disser assim, Jane, eu quero praticar yoga, o que eu preciso? Eu só preciso de você. Eu não preciso nem que você tenha tapete. Eu só preciso que você me escute, que você comece a se observar. E eu vou te dizer mais ou menos que é mais ou menos assim, olha, assim, se observe, não me copie, mas se observe. É mais ou menos esse processo. E é possível sim, porque, né, eu tô aí, graças a Deus, dando aula, graças a Deus me formando, então é possível sim. E eu não estou dizendo que você precisa estudar o yoga. De repente, você se estudar vai fazer com que você acesse e comece a fazer algo que, nossa, que é o que você quer fazer. Você tem esse poder de fazer o que você quer. Às vezes, você só precisa se achar para dar voz a isso. E o yoga vem trazer todo esse encontro. Gente, falta 2 minutos, né? Jana, olha, eu quero te agradecer muito, muito. Foi uma troca, assim, muito bacana, né? Falar com você traz pra gente uma sensação de paz, assim, uma coisa Mas boa. então leva os braços lá em cima, assim, ó, leva lá em cima. Joga a mão lá no alto, volta. Isso, solta esses braços. Quero te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade de estar aqui batendo um papo com a gente, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso outras vezes. Às vezes a gente se encontra aí um dia, eu estou online, você está online, eu te chamo, a gente bate mais um papo, chamo o pessoal para participar com a gente. Ah, é Né? super topo. Pode fazer isso outras vezes, porque vale muito a pena. Tô vendo a tia Marlene aqui, tia Marlene chegou agora, é a professora do Raul, da escolinha, né? Ai, Então, que bom, gente, olha, obrigada a todo mundo, viu? Nós agradecemos Obrigada. de coração e a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes. Muito obrigada mesmo. Dá um aperto nessa Giovana por mim. Beijo pra você também. Salve essa live, viu? E obrigada a todo mundo. Gratidão, todo mundo que esteve aqui. Saúde e luz pra todo mundo. Beijo, beijo, gente. Obrigada por Salva a live. Vou salvar. Beijo. Fique com Deus. Tchau, mãe. Obrigada.